Livro Sete fala, A Eterna Validade da Alma. Estudo comentado, seção 534. Sete inicia dizendo que nós conhecemos nossa consciência quase só do jeito que ela se expressa através do corpo. É como se a gente acreditasse que a consciência e o corpo são a mesma coisa, porque é pelo corpo que percebemos, falamos, escrevemos, enxergamos e nos orientamos. Só que isso é um recorte. A consciência continua sendo consciência dentro ou fora do corpo. Ela não muda de natureza por estar aqui ou fora. O que muda é a forma de expressão. Nós temos capacidades naturais de consciência, como telepatia e clarividência, mas normalmente não reconhecemos isso quando estamos acordados. No sono, por exemplo, muitas vezes estamos mais conscientes do que imaginamos, só que usando habilidades que o ego não aceita como válidas e depois apaga da memória. Sete faz uma distinção importante. Nós somos espírito e temos consciência, mas o espírito e consciência não são a mesma coisa. O espírito é a base, aquilo que não pisca. A consciência pode alternar foco, pode flutuar, pode ser direcionada e pode até ser desligada em certos níveis, mas nunca é extinta. Ela nunca some de verdade. Mesmo quando parece desligada, continua existindo como um tipo de crepúsculo, não como apagão total. E aí vem o ponto mais importante desta sessão. Sete usa uma demonstração prática com Joseph, o marido de Jane, para mostrar que o que acontece quando a consciência começa a se retirar da expressão física. Joseph, durante o ditado, começou a perder habilidades de comunicação. Primeiro soletrar, depois escrever e depois falar com clareza, mesmo estando mentalmente lúcido. A mente dele estava clara, mas o corpo estava falhando como um instrumento de expressão naquele momento. Sete explica que isso foi um exercício controlado de manipulação da consciência, feito com permissão em nível profundo, porque se Joseph soubesse conscientemente, ficaria com medo e o experimento não funcionaria. O que Sete quer nos ensinar com isso é bem direto. Perto da morte, algo parecido pode acontecer. Em graus diferentes, a consciência percebe que já não consegue se expressar pelo corpo como antes. Se a pessoa se identifica demais com o corpo, ela entra em pânico e acha que vai ser extinta. Esse medo de sumir pode gerar sofrimento psicológico forte e desorientação. Só que, na verdade, quando o corpo deixa de ser o canal principal, a consciência não se apaga. Ela continua intacta e, em muitos aspectos, fica menos limitada do que antes. Sete diz que Joseph interrompeu os métodos físicos de expressão justamente para que essa interferência não roubasse sua atenção. Isso é importante porque mostra que existe uma diferença entre não conseguir expressar e não existir. A consciência não depende do corpo para ser, apenas para se manifestar do jeito que estamos acostumados aqui. Depois, Sete explica também a parte dos fenômenos que ocorreram antes da sessão. Jane viu o quadro na parede parecer ganhar vida, como um sorriso. Joseph teve uma interferência visual parecida com um padrão de luz e sombra, como se a visão tivesse um campo tremeluzente. Sete diz que isso estava ligado ao experimento. O sorriso no retrato teria sido uma forma de Joseph transmitir tranquilidade para Jane, como um sinal de confiança para que ela não interrompesse a sessão por medo. Sete afirma que Hubert Jane captou isso telepaticamente em algum nível,
mesmo sem caber. 7 ainda comenta que as experiências visuais antigas de Joseph ao longo da vida estavam ligadas a tentativas inconscientes de captar imagens para a pintura. Ele tentava receber modelos visualmente, mas como não conseguia, nem pela visão física, nem pela visão interna, o resultado vinha como confusão de vibrações e sensações de momento, e isso parecia como padrões de luz e trevas na percepção. No final, Seth diz que essa base era necessária antes de entrar nos capítulos sobre a morte, como é o momento da morte, como é a existência após a morte e o encerramento do ciclo reencarnatório. Ou seja, primeiro ele nos faz entender a consciência para depois falar do que acontece quando o corpo deixa de ser o centro. O coração desta sessão é simples e muito forte. Nós confundimos ser com conseguir expressar pelo corpo, e isso cria medo desnecessário. A consciência não é extinta, ela muda de foco. O corpo é um instrumento, não a fonte. E compreender isso enquanto estamos vivos nos prepara para atravessar transições profundas com muito mais paz e lucidez.